Fala galera, beleza? Vamos falar rapidamente mais um pouco sobre geopolítica e agora eu vou envolver um outro tema super importante, logística, e queria também desmistificar nesse vídeo dois temas. O tema do General Inverno, né, que né, o pessoal tem comentado bastante que começando o inverno, o General Inverno é a maior arma de Putin contra a Ucrânia. Então, isso é um mito. E também eu queria aproveitar e comentar, e já vou começar por isso, o anúncio que fez a Gazprom, né, a maior empresa de gás da Rússia, na sexta-feira. Ela disse que a Europa vai morrer de frio nesse inverno. Bom, tem aquela frase que eu já falei, acho que em alguma entrevista aí na BMC, que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? E nesse caso a Gazprom está jogando para a plateia, né? Para os russos que ainda são a maioria aí no apoio para o Putin. E na verdade a Europa não vai morrer de frio neste inverno. Os dois países com maior dependência do gás russo, tanto a Alemanha quanto a Itália, estão com 90% dos seus estoques, né, completos. Ou seja, tem gás para este inverno e para mais tempo ainda ano que vem. Isso foi, inclusive, uma das razões aí da alta, né, da inflação nesses países, porque tanto a Alemanha, Itália, como outros países que têm alguma dependência do gás russo, né, ou independente se há dependência ou não, desculpa o trocadilho, mas que o gás, né, é uma commodity negociada e a gente viu lá explodindo aí no início da guerra. Então isso tudo foi transferido aí para a população. Então, existe outras preocupações dos políticos, que é a questão da inflação, aumento de juros, popularidade por conta disso, eleições, aquele monte de outras coisas que preocupa, obviamente, os políticos, mas eles sabem que não podem tergiversar e não podem arregar para a Rússia, né? Para essa invasão criminosa que a Rússia fez da Ucrânia em 24 de fevereiro. E que vem usando a energia, né, principalmente o gás, fornecimento de gás, como uma arma de guerra. Então, isso é uma coisa que, por mais que vocês possam ler isso, ler ou ouvir em algum lugar, em algum podcast, canal, enfim, é mentira. A população europeia não vai morrer de frio neste inverno por conta da Rússia, por conta da Gazprom, como ela disse nessa última sexta-feira, dia 14 de outubro. Aproveitando, um outro ponto interessante, não estava planejado, mas já vou comentar. O Putin tem usado a energia como uma arma de guerra, né? E ele também tem usado a questão dos grãos, né, também como uma arma de guerra, ameaçando um mundo de fome, principalmente os países mais pobres, ameaçando de fome. Vocês viram que semana passada houve um novo ataque aí naquela ponte que liga a Rússia à Crimeia. Eu já vou até aproveitar trocar a tela aqui para mostrar para vocês. É, Bom, vamos lá. Nós temos aqui justamente ó, a Crimeia, ok? Essa aqui a Crimeia aqui pertence à Ucrânia desde que o Khrushchev deu a Crimeia para governo da Ucrânia durante o período soviético. Ninguém imaginava naquela época que a União Soviética ia acabar, né? Plena Guerra Fria, o auge da Guerra Fria, se não me engano, o Khrushchev deu a Crimeia para a Ucrânia, se eu não me engano, em 1953.
Inclusive, vou deixar um parênteses aqui, galera. Eu tô falando tudo de improviso, tá? Então, se eu errar alguma data ou alguma informação aqui, eu peço já de antemão perdão. Eu não fico me preparando para fazer os vídeos, eu fico estudando, fico lendo, fico armazenando as coisas na cabeça ao longo dessas leituras, né? Às vezes são leituras que eu já fiz há 10, 20 anos atrás e, obviamente, minha memória pode vir a falhar. Então, sempre a pena, se vocês tiverem dúvidas sobre algum dado, procurarem aí, darem uma googada, tá? Isso talvez, essa questão de a Crimeia ter sido da Rússia, né, até os anos 50, e o Khrushchev deu para a Ucrânia, que era parte das repúblicas soviéticas, talvez é um dos maiores incentivos para o Putin ter feito a anexação em 2014. Talvez não, certamente foi o maior incentivo. A Crimeia foi conquistada dos turcos, né, em várias guerras entre a Turquia. Deixa eu agora puxar o mapa um pouquinho para cima. Opa, saiu aqui a bolinha, deixa eu apagar então. Nós tivemos, né, aqui a Turquia foi o que sobrou. A Turquia, né, com essa parte aqui europeia, né, e aqui a parte asiática da Turquia, foi o que sobrou do Império Otomano. E vou apagar de novo e vou puxar mais um pouquinho para cima, tá? Então, o Império Otomano, que durou por volta de 600 anos, né? Que foi um império que começou finalzinho 1390 e qualquer coisa, quase praticamente 1400, né? Durou aí 600 anos até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a ter toda essa região aqui. Ele chegou, se eu não me engano, ele chegou a ter essa parte aqui dos Balcãs, chegou até a Grécia, que conquistou a sua independência no século XIX, chegou a própria Turquia atual, né? E chegou a ter parte, né, da Pérsia, hoje Irã, e veio descendo e pegou parte aqui do Egito, né? Pegou aqui a Mesopotâmia, pegou essa. Onde está a Mesopotâmia aqui? Onde está? Aqui não tem os rios para me orientar, mas Mesopotâmia é o atual Iraque. Então provavelmente pegou essa região aqui da Mesopotâmia, né, que é o atual Iraque. Bom, aqui esse deserto não servia para nada e foi mais ou menos conquistou essa região aqui, né? Enfim, pode ter alguma imperfeição aqui no mapa, que estou aproveitando o mapa atual para rabiscar, eu não tenho isso de cor, é óbvio, né? Então esse era o Império Otomano, que depois da Primeira Guerra Mundial ficou restrito a essa parte europeia aqui, né? E virou a República da Turquia, tá? E durante o desenvolvimento do Império Russo, né? Antes era o czarado da Rússia, virou o Império Russo no início do século XVIII, durante o governo de Pedro o Grande, tá? Durante o governo de Pedro o Grande, houveram muitas batalhas aqui, né? Entre o Império Russo, tá? E a Turquia, o Império Otomano, né? Principalmente aqui nessas regiões aqui, nos Balcãs, e também, né, aqui na região da Crimeia. Ou seja, aqui era o Império Otomano, na verdade, voltando, aqui era o Império Otomano, aqui era o Império Russo, e houveram aí, sei lá, uma dezena de guerras entre os turcos ou otomanos e os russos, né? Até que os russos, né, conquistaram a Crimeia, que era do Império Otomano, e passou a fazer parte do Império Russo.
A data agora eu não me recordo, mas provavelmente foi no século, por volta de 1700 e alguma coisa aí, durante o governo de Pedro o Grande. E desde então a Crimeia passou a ser russa e foi dada aos ucranianos há cerca de 70 anos atrás. Daí vem o rolo todo, né? Por isso que eu falo, a história é algo que a gente não pode esquecer, por mais longínqua que seja. Ela está por trás de decisões políticas, né? E decisões políticas, algumas vezes, chegam ao limiar das vias de fato, da guerra, né? Como diz o general Karl von Clausewitz, um general prussiano da época das guerras napoleônicas, né, que escreveu uma Bíblia que é considerada a Bíblia de estratégia até os dias de hoje, por todos os estados-maior de exércitos do mundo inteiro. Ele tem uma frase que ele cunhou, que ficou famosa, que dizia o seguinte: a guerra é a política por outros meios, né? Então, vamos lá. É, o que aconteceu, né? A semana passada, essa ponte que ligava a Crimeia ucraniana, né, da Rússia, ó, a Rússia, essa ponte aqui foi atacada, chegou a ficar parcialmente interditada, né? Aqui tem via ferroviária, inclusive essa obra aqui custou bilhões de dólares para o Putin e era a menina dos olhos dele, né? Da política externa dele depois que houve a anexação da Crimeia, né? Então essa ponte aqui foi atacada, foi quase que destruída parcialmente, tá? E neste final de semana, ou sexta-feira, nesses últimos dias, o Putin comentou que ela teria sido atacada por navio que saiu de Odessa, que ainda está sob controle ucraniano, tá? A região aí que está sob domínio russo, além da própria Crimeia, né? Além da própria Crimeia, essa região do sul e do leste aqui, opa, Kharkiv também, esqueci de Kharkiv, do leste, do leste da do leste da Ucrânia, tá? Então, Odessa é um porto super importante para os ucranianos, né, que dá acesso ao Mar Negro, e esse porto ainda não foi conquistado, essa região ainda não foi conquistada, né? Essa região ainda não foi conquistada e Putin teria dito então que um navio, né, saiu daqui. Eu já vi duas matérias sobre isso, que um navio de grãos, né? O que aconteceu? Por causa dessa questão da guerra da Ucrânia, né, a Ucrânia é uma grande fornecedora mundial de trigo, de grãos, mas especialmente trigo. O grão mais importante de todos, afinal de contas, é com trigo que fazemos pão, massas, etc. Durante algum tempo, a Ucrânia ficou sem poder exportar os seus grãos, até que houve aí um acordo internacional, né, mediado aí pela ONU, etc., para que houvesse como é que eles chamaram? É, é o mesmo termo que eles usam para refugiados, um caminho, enfim, um corredor humanitário, isso, um corredor humanitário, né, para escoar os grãos, né, da Ucrânia através do porto de Odessa, passando pelo Mar Negro, né, e saindo aqui no Mediterrâneo, aí vai para todos os lugares, né, do mundo, né, inclusive pega ali o Canal de Suez, vai para o Índico, pega aqui o Mediterrâneo, vai para o resto da Europa, vai para as Américas, enfim. E aí, o que que o Putin, qual é a jogada do Putin, né? Não sei como eu falei, a verdade é a primeira vítima numa guerra e ele provavelmente pode estar operando com isso, né? Então ele pode estar aproveitando esse ataque e o que que ele está dizendo?
né? Que ele disse? Que o navio com explosivos, né, teria vindo até a ponte, né? Aí eu não lembro se, eu não me recordo exatamente como é que qual é a alegação dele. Na verdade, ele disse que a FSB, que é a antiga KGB, o Serviço Secreto Russo atual, a CIA russa, né, teria identificado que foi um navio com explosivos, saiu do porto de Odessa e que foi responsável por encher um caminhão que foi colocado na ponte e explodiu parte da ponte, interditando essa ponte, que é a menina dos olhos do Putin, mais do que a menina dos olhos, né? Mais do que a menina dos olhos do Putin, é é o principal meio, né, de fornecimento. Opa! É o principal meio de fornecimento de material bélico, alimentos, etc., para a Crimeia, que já está aí há 8 anos na mão dos russos, né? Então, com isso, se essa ponte for interditada, isso é um grande golpe, além, né, de ser, isso aqui é um símbolo da política externa agressiva do Putin, da anexação da Crimeia, essa ponte bilionária de bilhões de dólares, tá? Então ele argumentou que se for provado que isso veio realmente do porto de Odessa, né, o ataque, ele vai cortar o tal do corredor humanitário de exportação de grão. Ou seja, além da chantagem com energia, está do jeito dele, assim como as sanções feitas pelo Ocidente em cima também de exportações de energia, né, e também de qualquer outra commodity, grãos russos, etc. A Rússia também é uma grande exportadora de grãos. Ele estaria agora, talvez ele já está preparando o terreno para começar uma nova chantagem, já que parece que a do inverno, como eu falei, não vai dar certo, né? A Europa já está a um custo elevadíssimo, já está preparada para passar pelo menos esse inverno com energia, a um custo elevado, mas vai ter um vídeo que aconteceu na Inglaterra, né? Todo o problema que está tendo energético lá na Inglaterra, com subsídios, etc., um pacote aí de 150 bi da nova primeira-ministra, que assumiu aí na véspera da rainha morrer, e o ministro da economia caiu nesse final de semana, já assumiu um outro, ou seja, está uma zona total ali na Inglaterra. Então, a gente está vendo agora, eu imagino que é questão de dias, né, para o Putin interromper esse cordão humanitário, né, de exportação de grãos. Inclusive, ele tinha dito que a retaliação que ele havia feito por conta dos ataques da Ucrânia, né, na região já tomada pela Rússia, né, e aí ele estava atacando Kiev, bombardeando Kiev, bombardeou literalmente Kiev. Na verdade, não é nem através da Rússia, isso que é o pior. Os bombardeios estão sendo feitos através da Bielorrússia, né? Inclusive os novos bombardeios de hoje, de ontem, feitos aí por drones suicidas do Irã saindo da Bielorrússia por conta até da distância, né? Que para o, o ponto mais próximo, o ponto mais próximo para atacar Kiev, ponto mais próximo a Kiev é a Bielorrússia, não a Rússia, né? Olha a distância. A distância aqui vocês podem ver, a distância da Bielorrússia é bem menor do que da Rússia, né? Para atacar Kiev. Então, a Bielorrússia, de certa maneira, ao permitir ataques à Ucrânia de seu território, ela já está engajada, assim como a OTAN. Então a gente já pode dizer que já há engajamento de Moscou ou da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, né, os países bálticos, a Lituânia, como comentei no outro vídeo, chegou a proibir o tráfico aqui nessa região durante alguns dias, mas aí viu que a coisa ia realmente feder, que era o caminho, né, para que a Rússia mantém
o seu esclave, né, me deu branco. Ah, meu Deus. Kaliningrado, né? Então, a Polônia está fortemente já engajada, treinando, inclusive, já tem poloneses voluntários atuando na guerra. Mas por quê? Porque a Polônia foi vítima da Rússia durante séculos, né? Ela como país, ela foi invadida, desmembrada, invadida pelos austro-húngaros, pelos alemães, pelos russos durante séculos, né? Então, ela como país, né, um país independente, ela tem pouco tempo de existência, mas ela tem todo esse histórico, e é óbvio, né? Isso é uma das razões que a Polônia não aceita, não vai aceitar como membro da OTAN, que a OTAN fique de fora, que deixe a Ucrânia ser conquistada, mesmo parcialmente, pelos russos, né? Até porque depois que ela foi invadida na Segunda Guerra Mundial, ela foi desmembrada, né, dividida ao meio, num acordo secreto feito entre os nazistas e os soviéticos, ela foi dividida no meio, né, depois da invasão da Alemanha nazista. Inclusive, foi durante essa invasão da Polônia que os russos aproveitaram e pegaram os três países bálticos também para sua zona de influência. Mas enfim, o Putin pode estar vindo com essa jogada aí de chantagear o mundo com fome, tá? Mas vamos lá, eu acabei saindo completamente do que eu queria falar do vídeo. O vídeo era para falar mais sobre geopolítica e logística, mais um pouco, tá? E sobre o mito aí do General Inverno. Questão geopolítica, né? Uma coisa interessante que estou lembrando agora de comentar com vocês, né? Como é que são detalhes que fazem, que levam países à guerra, países a caminhos que depois não tem volta, né? Reparem que aqui a gente tem aqui, ó, separando a parte da Turquia europeia, essa pequena parte que sobrou do Império Otomano, do resto da Turquia. Aqui nós temos e me deu branco, Dardanelos é aqui. Aqui deu branco. Ai, meu Deus do céu, não quero dar pausa no vídeo para procurar o nome. Deixa eu ver se eu lembro. Putz, Dardanelos e aqui Bósforo, Estreito de Bósforo, né, que dá saída aqui do Mar Negro, né? Dá saída passando o Estreito de Bósforo e depois Dardanelos, dá saída para o Mediterrâneo, né? Então são pontos, né, que é super importante o controle, ou pelo menos você ter um país aliado, né, responsável pelo livre trânsito aqui nessa região. Uma guerra que, por exemplo, vocês talvez não lembrem, acho que todos vocês já ouviram falar da Guerra dos Seis Anos, né, de 1967, entre os árabes e israelenses, e depois a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que eu até comentei em um vídeo recente, e que levou aí ao primeiro choque do petróleo, depois que os americanos se engajaram, deram apoio a Israel, que estava com risco de perder a guerra, ou de usar bomba nuclear em Damasco e no Cairo, imagina só, né? Isso lá em 1973. Então, tem uma outra guerra, né, além da Guerra de Independência de Israel de 1948, tem uma outra guerra super importante, mas pouco comentada, que o pessoal nem chama de guerra, chama de Crise do Suez, né? Mas que foi uma guerra que começou e que os Estados Unidos interviu o Eisenhower, né? Porque foi uma guerra onde a França e a Inglaterra, né, botaram pilha em Israel, que se engajou com França e Inglaterra para atacar o Egito, porque o Egito tinha acabado, né, de eleger o Nasser como presidente, tá? Elegeu, ou na verdade, acho que, na verdade, o Nasser, né, houve uma revolução e derrubou o mandatário do Egito na época,
naquele momento, tá? E aí o que aconteceu, né? O Nasser, extremamente populista, era um líder extremamente carismático, tá? Ele ele interrompeu, né? O canal de Suez, né? Fechou o canal de Suez, né? Fechou o canal de Suez e aí com isso, imagina, né? Todo o comércio, principalmente petróleo, mas quase boa parte do comércio mundial, né, entre Ásia, Oceania e Europa e América, passa aqui pelo Canal de Suez. Passa aqui pelo Canal de Suez. Então, Israel atacou por aqui, né? Os ingleses e franceses bombardearam, né, de suas bases no Mediterrâneo, e com isso tivemos essa crise que foi encerrada através da entrada da ONU aqui na região do Sinai, né, que ocupou a região do Sinai até, se não me engano, 67, a Força de Paz da ONU, e também do Eisenhower, literalmente botando ordem na casa e mandando os ingleses e franceses e israelenses encerrarem essa guerra e fazerem um acordo de paz, né? Foi isso, inclusive, teve os impactos no mercado financeiro, como a gente imagina, né? Porrada na libra, né? Porrada no franco, porque mostrou cada vez a perda de força dessas potências, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui aconteceu em 56, 11 anos depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Inglaterra chegou tava entrou num buraco financeiro tão grande, econômico tão grande, que chegou a pedir empréstimo para o FMI, né, que é uma entidade multinacional com os membros, né, com vários membros que depositam dinheiro lá para que, em caso de necessidade, os sócios desse clube, né, financeiro possam, em situação de crise, recorrer. Eisenhower vetou que o FMI ajudasse a Inglaterra depois desse episódio aqui, para vocês terem uma ideia de o que rola aí nos bastidores, né, nesses cenários de guerra, tá? Então, o canal de Suez, né, conforme eu já até mostrei no outro vídeo, ó, imagina, todo o trânsito, né, por exemplo, aqui, todos os grãos da Ucrânia, da Rússia, né, todos os produtos da Itália, da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, da França, né, todos eles passam pelo canal de Suez, né, para sair por aqui, tá? Inclusive, agora recentemente já houve ameaças do Irã de fechar o estreito de, se não me engano, chama Hormuz, né? Acho que é isso, né? Fechar esse estreito aqui, porque justamente é uma região por onde a Arábia Saudita, né, e Iraque, né, exporta petróleo, né? Petróleo para o mundo inteiro que vai para a China e também assim como vem para a Europa. Nossa, estou rabiscando muito aqui, não sei se vocês conseguem acompanhar conforme eu vou rabiscando, tá? Então, essa região aqui, literalmente, né, até por conta do petróleo, essa região aqui acaba sendo o centro do mundo, né? Tudo que acontece aqui repercute de alguma maneira no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Tanto é que até a Segunda Guerra Mundial, o norte da África, ele eram protetorados europeus, né? Os Estados Unidos não tinha não tinha muita influência aqui. Ele passou a ter influência justamente depois da crise de Suez, né? Que ele é altamente dependente de petróleo naquela época, né? E o petróleo passava pelo Suez, né? O petróleo, seja da Arábia Saudita, seja de outros países, ele passava pelo Suez Mediterrâneo para ir rumo aos Estados Unidos, né?
Imagina, ele queria uma solução diplomática que não botasse em conflito com os árabes. Caso contrário, o petróleo teria que vir pelo sul da África e depois subir todo o Atlântico para chegar nos Estados Unidos e ia encarecer muito, como está sendo o caso agora aí dessa guerra da Ucrânia com relação a petróleo, grãos, enfim, commodities em geral. Falar de improviso é foda, né, galera? Mas ou eu faço assim ou eu não faço, porque, puta, eu não tenho saco de ficar fazendo script, ficar dando pause, editando, cortando. Mas a galera já tá acostumada, né? Com o meu jeito de compartilhar um pouco do que eu sei aqui nesses anos todos de leitura e estudo. Então, vamos lá. Então, falei dessa questão da fome novamente, que pode ser usada como uma arma pelo Putin. Comentei aqui desse ataque na ponte. O que mais? Que mais? Dos drones iranianos, tá? Que estão sendo usados para bombardear Kiev, né? Putin há 2 dias atrás falou que não ia mais atacar Kiev, já tinha, entre aspas, né, já tinha se vingado dos contra-ataques ucranianos, enfim, voltou a atacar, ou seja, a palavra dele não vale um cocô de pato. Lembrei, General Inverno. Outra coisa, desculpa. A questão, uma das questões mais importantes na guerra, seja para ser responsável pela vitória ou pela derrota, é a questão logística, tá? Por exemplo, os ucranianos estão usando os HIMARS para atacar os depósitos de munição, de mantimentos, etc., dos russos, né? Porque ele tem uma precisão de 1 metro, né? 1 metro, 2 metros no máximo, então é altamente móvel, lança, né? Alta velocidade e chega nos alvos em coisa de 2 minutos, né? Não tem tempo de ser dos russos identificar de onde saiu. Os HIMARS são equipamentos móveis, né, montados em plataformas móveis, saem do local do disparo, enfim. E eles começaram, né? Eles começaram né, de setembro para cá, conforme os HIMARS começaram a chegar, né? Chegar na Ucrânia, eles começaram a, né, das regiões ainda em posse da Ucrânia, a atacar os centros logísticos, né, russos, que foram obrigados a se deslocar para trás, para fora do alcance dos HIMARS. Qual é o problema disso? Quanto mais longe, fica mais complexo o municiamento, né, o planejamento dos combates, etc., né, a questão de alimentação, fica tudo muito, e encarece toda a logística do exército invasor, tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, vamos falar do General Inverno. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos falar do General Inverno aí que a Gazprom falou do inverno, mas muita gente está falando do General Inverno, que a Rússia está ansiosa pelo General Inverno, porque é o que vem ganhando, né, as guerras ao longo da história. Bom, primeiro, o inverno ucraniano e russo não é tão diferente assim, né? E nesse caso, não acho que vai fazer grande diferença o tal do General Inverno, que começa agora, final de outubro, e vai piorando aí até dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Mas, por exemplo, vamos falar de Napoleão Bonaparte, que perdeu a guerra para o General Inverno. É verdade, mas é uma meia verdade, né? O que aconteceu? Napoleão saiu da França, né? Chegou em Moscou e durante essas batalhas, né, o exército russo, né, ele ia recuando e fazendo a política de
terra arrasada. Napoleão, né, quando chegou em Moscou, conquistou Moscou, encontrou Moscou, né, completamente, encontrou Moscou completamente vazia. Ganhou a Batalha de Borodino em 1812, né, no caminho até Moscou, uma grande vitória de Napoleão, mas chegou em Moscou, não teve a tal Batalha de Moscou, porque os russos recuaram, queimaram mantimentos, queimaram a cidade e Napoleão invadiu uma cidade vazia. Só que ele cometeu o seguinte erro: ele ficou 5 semanas em Moscou sem mantimentos, a linha de abastecimento estava gigantesca ao longo das batalhas do avanço, né? O Napoleão ia tomando posse dos mantimentos dos países invadidos, mas no caso de Moscou, essa política de terra arrasada, ele esticou a linha de abastecimento e durante boa parte desses milhares de quilômetros que ele entrou na Rússia, né? Ele não tinha da onde retirar alimentação para os seus soldados. E aí, com isso, ainda cometeu o erro de ficar 5 semanas em Moscou aguardando a rendição russa. Porque ele ganhou a guerra, ele invadiu, ele chegou em Moscou, né? Ganhou as batalhas, e aí? Cadê o imperador, cadê o czar, né? Ou os generais para se renderem ao grande Napoleão? Não se renderam. O inverno chegou depois dessa espera, e aí ele fez o caminho de volta, e aí táticas de guerrilha, os russos que mantiveram a salvo, né, as suas tropas, durante todo o recuo iam atacando, né, não digo nem a fuga de Napoleão, a volta de Napoleão para casa. E para vocês terem uma ideia dos 600 mil homens que invadiram a Rússia com Napoleão, apenas 120 mil voltaram para a França, ou seja, 20% do total, né? E os russos foram no calcanhar do Napoleão, sei lá, até a Áustria, talvez, tá bom? Então, claro, o inverno, a gente vê nos filmes clássicos aí, baseados até no livro Guerra e Paz do Tolstói, né? Os russos estão totalmente adaptados ao inverno e os franceses sem roupas, sem mantimentos, morrendo congelado. Mas foi um erro de cálculo, né? Talvez do tipo de erro de cálculo que o Putin cometeu na Ucrânia. Napoleão sabia, né? Pelas batalhas já travadas, né? Nesses 12 anos de batalhas que Napoleão estava no comando dos exércitos franceses. Ele já tinha plena confiança, né, ou pode ter sido excesso de arrogância também, mas ele tinha plena confiança na sua capacidade, falou, vamos derrotar os russos e não vamos ter problemas uma vez feito o acordo de paz, não vamos ter problema com o inverno, não vamos ter problema com alimentação, não vamos ter problema com roupa, enfim, deu tudo errado, né, deu tudo errado. Mas o inverno, obviamente, foi o responsável, mas acho que antes disso tem todas as expectativas do Napoleão que foram frustradas. Mesma coisa da Alemanha nazista, né? Quando a Alemanha nazista invadiu, não chegou a Moscou, chegou e de Moscou dava para se ouvir os tiros de canhões das batalhas feitas nas redondezas de Moscou entre os soviéticos e os nazistas, né? Mas o Hitler acreditou que fosse, né, conquistar a Rússia muito rapidamente, assim como Putin com a Ucrânia. Ele falou, tem uma frase famosa antes da invasão da Rússia, né, a Operação Barbarossa, começou em 22 de junho de 41, que ele fala para os seus generais que é só meter o pé na porta que o edifício podre vai, se referindo à União Soviética, vai desabar. E aí não tinha, ele achou que ia ser uma vitória muito rápida e de repente não foi tão rápida assim.
Quer dizer, o avanço foi extremamente rápido, né? Até porque Stalin, até os espiões de Stalin tinham dito que o Hitler ia atacar. O Hitler estava com as suas tropas, né? Lembra que a Polônia tinha sido dividida entre eles? Então Hitler estava, né, com as suas tropas, né, já preparadas para a invasão aqui, e Stalin foi pego literalmente de calça riada de quatro. Não acreditou nem nos seus próprios espiões, nem as informações dadas da fronteira aí entre o território conquistado pelo Hitler e o território conquistado pelos soviéticos na Polônia. Ignorou completamente. E o avanço foi implacável. Só que uma das coisas que atrasou, apesar do avanço ter sido implacável dos tanques, né, a Blitzkrieg que ele fez, que o Hitler fez aqui no fronte ocidental, a Blitzkrieg, mesma coisa, ele mesmo sucesso que o fronte ocidental teve no fronte oriental, mas tem uma pequena diferença de alguns milhares de quilômetros. Daí vem a questão da logística que eu falei. Por exemplo, uma coisa que Hitler fez entre 33, quando ele assumiu o poder, e 40, entre 33 e 39, quando começou a guerra, todo mundo já ouviu falar das autobahns, né? As autobahns ou as autoestradas alemãs que não tem limite de velocidade, né? Que, por exemplo, a Bandeirantes nossa aqui é um exemplo de como se uma autobahn, né? A gente vai a 120 estradas maravilhosas, né? O que Hitler fez? Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem o Rodoanel em volta da cidade. O Hitler fez a mesma coisa, né? Ele criou anéis rodoviários nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, para quê? Ligados por autobans. Por quê? Né? Porque isso permitia rapidamente, numa época de guerra mecanizada, né, onde você transporta tropas e maquinário por ferrovia ou por rodovia, isso permitia ir de um lado a outro do país em questão de horas. Em questão de horas. Por exemplo, lembrei agora, uma outra batalha que nesse caso os aliados perderam, né, que foi a Operação Market Garden. Por quê? Porque para libertar a Holanda, né, eles fizeram uma puta de uma operação depois do dia D, depois que eles invadiram a Europa aqui pela Normandia. Eles fizeram puta operação aerotransportada com paraquedistas pulando aqui, né, para reter as principais pontes para os nazistas não explodirem, enquanto os tanques iam a todo vapor se encontrar com as tropas aerotransportadas que pularam de paraquedas. Mas o que aconteceu? Diferentemente aqui da Alemanha, as estradinhas eram aquelas estradinhas que provavelmente tinham 100, 200, 300 anos. A única diferença de que 300 anos atrás eram de terra ou de pedregulho e agora eram asfaltados, mas passavam por dentro dos vilarejos, das cidades da Bélgica. Enfim, isso atrasou o movimento, permitiu, eles não chegaram a tempo para se juntar às tropas aerotransportadas que foram capturadas pelos nazistas que atacaram essa região, além do erro de planejamento que às vésperas da operação Hitler por acaso mandou uma divisão Panzer descansar saindo do fronte principal para descansar bem na região dos Saltos, né? E isso foi descoberto pelas equipes de reconhecimento aéreo aliados, mas o principal general responsável ignorou isso para não interromper uma operação que era, depois do dia D, a maior operação feita pelos aliados. Mas enfim, isso é outra coisa que eu lembrei agora. Desculpa aí estar mudando tanto de foco. Bom, mas vamos lá. Então, a Alemanha, conforme ela invadiu a Rússia, tá? Ela foi se distanciando do quê? Dos seus centros de provisão. Né? Para vocês terem uma ideia, a Blitzkrieg foram os caminhões, os tanques, os blindados, né, a força aérea,
E os soldados vão atrás para conquistar, né? A infantaria vai atrás, vai junto, mas vai no compasso para conquistar o território conquistado, né? Para ocupar o território conquistado. Mas e os mantimentos? Foi mais de. Foram quantos? Foram. Ai, agora deu branco, mas 1 milhão, 2 milhões de tropas nazistas usadas nessa invasão, 3 milhões, enfim. Dá uma gugada aí que agora me deu branco, mas foi um número absurdo. Imagina alimentar, vestir, equipar todo esse, esse mundaréu, né, desses exércitos que invadiram a Rússia. Um outro detalhe super curioso, né? Por exemplo, depois que eles entraram na União Soviética, boa parte da logística, né, do território conquistado, a logística de mantimentos, etc., munição, combustível, principalmente combustível, ia ser transportado por ferrovias. Eles tiveram que ir em tempo real trocando a bitola, ou seja, a largura dos trens depois que entraram na União Soviética, porque os trens alemães tinham uma bitola diferente das ferrovias soviéticas. Olha só que doideira. Isso também atrasou a entrega de mantimentos, etc. Mas enfim, o general Inverno chegou e fez o estrago que fez, e depois outras batalhas, outros erros, né? Hitler, que tinha como plano principal, né, a invasão acontecer em 3 frontes, né, inclusive principalmente conquistar aqui a região do Cáucaso para controlar o petróleo russo, né? Ele resolveu no meio do caminho mudar a rota para atacar, não está nem aqui no mapa, de repente é até fora do mapa, deixa eu ver. Não vou ver, senão vai demorar muito. Deve estar em algum lugar por aqui, Stalingrado, né? Que foi aquela grande batalha que foi o início do fim do exército dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, Stalingrado, que era simplesmente porque tinha o nome do Stalin, né? Coisa assim de ego, né? O ego dele desviou os exércitos que iam para o Cáucaso para Stalingrado, e Moscou, ele ficou a alguns quilômetros de Moscou, e Leningrado, que voltou a chamar São Petersburgo depois acabou a União Soviética, ficou aí 900 dias em Leningrado num cerco, né, sem se render, e aí com isso, né, ele não conseguiu nenhum dos 3 objetivos que ele tinha. O general Inverno veio e perdeu Stalingrado, o sexto exército foi destruído aqui, foi cercado, destruído, e começou o avanço russo inexorável rumo à Alemanha, que infelizmente, né, chegou na Alemanha, né, conquistou aqui metade da Alemanha, mas acabou a Segunda Guerra, mas tipo assim, daqui para cá agora é comunista, né? Livrou a cara aqui da Áustria, mas pegou o restante, né? Ou eram países alinhados ou foram países conquistados, né? Quem não lembra aí o Levante de 1956, né? Na Hungria, uma tentativa aí de se libertar do domínio soviético, tá? Então, todos esses países com vassalos dos soviéticos. Assim como hoje nós temos aqui a Bielorrússia, vassala da Rússia, né? Tanto que num exercício, eu já comentei isso aqui num vídeo, num wargame feito aí pelo Pentágono na época do governo Obama, onde eles simulavam uma guerra entre Rússia e OTAN, né? Esse wargame era baseado numa invasão, né, da Rússia aqui da Lituânia, e com uso de armamento nuclear. E aí os generais do Pentágono se dividiram entre revidar com armamento nuclear ou revidar com força convencional, como eles todos estão dizendo que vão fazer agora. A OTAN disse, né, com todas as letras, que se houver uso de arma nuclear, não vai fazer uso de arma nuclear para não escalar o conflito, né?
mas vai destruir o exército russo, que de qualquer maneira pode levar a uma escalada do conflito, né? Porque aí a OTAN está literalmente é, assumindo a sua participação na guerra, liberando Putin para usar armas nucleares na OTAN, tá? Agora, por enquanto, assume-se que ele pode usar uma arma nuclear tática, seja aqui nos territórios, né, que a Ucrânia está pegando de volta. Inclusive, houve uma ordem dos russos saírem de Kharkiv, talvez seja por aqui, ou até um teste, né, nuclear para dizer que ó, cuidado que eu não estou blefando, aqui no Mar Negro, em algum lugar, tá? Ou aqui, pode ser aqui numa região qualquer dentro da Ucrânia, menos habitada, só para realmente mostrar os dentes, tá? Então isso é o que eu acredito, inclusive, que aconteça a qualquer momento, tá? Mas nesse wargame, então ele não invade, a Rússia não invade a Ucrânia, invade a Lituânia, que é da OTAN. Então a OTAN, né, começa a lutar com os russos para libertar a Lituânia, e os russos jogam uma arma nuclear na Lituânia. E aí o que parte do Pentágono decidiu fazer? Para não jogar na mãe Rússia usar uma arma nuclear na mãe Rússia, afinal de contas, eles querem ganhar guerra, mas não querem levar uma catástrofe nuclear global, né? Então eles jogam uma bomba nuclear, metade dos generais nesse wargame, na Bielorrússia, porque aí é um país, um forte aliado da Rússia, mas não é a Rússia. Tem o impacto, de repente, de você, né, atacar uma cidade russa ou atacar que seja um exército na Rússia que vai fazer com que todos os russos, né, apoiem essa guerra e a escalada da guerra. Enfim. E a outra parte dos generais eram contra isso e eram a favor de um engajamento completo aí das forças convencionais para detonar com os russos. E a gente está vendo agora, né, eu acho que isso é uma coisa que ninguém imaginava no mundo. O Putin, ele sabia, ele falou que a OTAN somada era muito mais forte que a Rússia, mas a gente não tinha ideia desse diferencial tecnológico tão grande que está acontecendo nessa guerra, né? A ponto de 12 HIMARS fazerem todo esse estrago aqui no fronte de combate, né? 12 HIMARS apenas, imagine. Então imagina os Sukhoi 35, as aeronaves russas, né, as que já não foram destruídas, todas em solo, né, porque os mísseis antiaéreos também da OTAN, elas não são páreo, e agora, inclusive, abriu aí um novo cenário de guerra só baseada em drones de ambos os lados, né? Para você ter uma ideia como é que a tecnologia está sendo importante, o Biden está restringindo vendas de chips para a China. E ontem, no discurso, primeiro discurso, quase 2 horas do Xi Jinping, ele falou dessa questão tecnológica, dessa dependência do Ocidente, que eles não podem ficar dependentes, porque sem os chips não tem guerra tecnológica, né? É guerra no estilo tradicional, atirar milhões de projéteis no campo de batalha para ver se um acerta o alvo, né? Que é a barreira de saturação que os russos usaram, como foi na Segunda Guerra Mundial, usaram aqui na Ucrânia. E aí os ucranianos com 12 equipamentos HIMARS fizeram estrago, né? Botaram os russos para correr. A tecnologia está sendo um diferencial tremendo. A questão da internet, né? De você passar dados, a própria população, junto com satélites americanos lá do espaço, poderem fotografar os drones, mapearem, aí vale para os dois lados, né? Uma guerra totalmente nova, que vai ser um puta aprendizado para a China também, o que é ruim porque a China provavelmente talvez cometesse esses mesmos erros numa invasão de Taiwan, que ontem o Xi Jinping, para mostrar força e conseguir o terceiro mandato, já disse que vai acontecer e que vai usar força se necessário, mas que vai incorporar Taiwan. Já disse, falou ontem, né? Enfim,
Bom, isso aqui foi um exemplo aí de um exercício de wargame feito aí em 2016 pelo Pentágono, tá? Então, se rolar algum ataque nuclear aqui, a OTAN em peso, né, vai intervir com armamento tradicional, tá? Bom, e um outro ponto que eu queria comentar do General Inverno, além da questão da Gazprom, essa questão logística, essas decisões equivocadas de Napoleão, né, os 5 semanas de espera, a questão da logística dos nazistas depois que entraram na União Soviética, tudo isso acabou junto com o inverno, acabou levando a vitória dos russos, né? Mas, por exemplo, um outro ponto que tem a ver também com o inverno é a treta aqui dos russos com os finlandeses, tá? Houve uma guerra, né, na época de Pedro Grande, com o Reino da Suécia. O Reino da Suécia, na época. Opa! Que cor que eu uso? Vou usar. O Reino da Suécia, na época, e aí eu vou improvisar aqui, posso errar, obviamente, nas fronteiras. O Reino da Suécia, na época, ele era composto pelo, pelo que é a Suécia e a Finlândia hoje, né? E aqui o Império, né? O Império Russo, tá? Então aqui era o Império Russo ou Czarato da Rússia, né? Em algum momento essa guerra foi travada na época de Pedro o Grande e durante essa batalha, né? Foi chamada Guerra do Norte, né? Entre os suecos, né? Que incluía a Finlândia e os russos. Os russos ganharam, né? Pedro o Grande ganhou e aí com isso ele tomou tomou o que seria hoje a Finlândia, né? Talvez, não sei exatamente o tamanho do território, talvez menor do que isso, enfim, não veio muito ao caso, tá? Tomou a parte da Finlândia. Então essa parte da Finlândia, né, virou, né, essa parte da Finlândia ou a Finlândia inteira virou o Império Russo, né? Ele, na verdade, ele ocupou parte da Finlândia durante a guerra no século XVIII com a Suécia e o restante ele conquistou em 1807 nas guerras napoleônicas com apoio durante as várias coalizões que teve entre os impérios europeus, inclusive russo, contra Napoleão, teve situações que o Império Russo ficou ao lado de Napoleão, né? Até por questão até de acreditar que não conseguiria vencê-lo, etc., ou para enfraquecer a Inglaterra, enfim, as tretas que sempre acontecem entre esses reinos, né? Uma das razões, inclusive, que Napoleão invadiu a Rússia foi porque Napoleão decretou, né, o bloqueio naval de toda a Europa, ou seja, a Inglaterra não poderia mais fornecer nada, vender nada, absolutamente nada, nem poderia comprar nada da Inglaterra, era para quebrar a Inglaterra, e a Rússia acabou não cumprindo esse bloqueio e levou Napoleão a invadir a Rússia como represária. Mas enfim, o Império Russo, né, conquistou então parte da Finlândia na Guerra do Norte, que foi entre o Império Sueco e o Império Russo, e depois, durante o período napoleônico, conquistou o resto da Finlândia, né, 1807. E aí ficou até 1917. Até 1917 a Finlândia fazia parte do Império Russo. 1917 a Rússia estava apanhando dos alemães, né, na Primeira Guerra Mundial. A autocracia russa negligenciando, né, cometeu vários erros no início do século XX, se envolveu na guerra lá com o Japão, a guerra russo-japonesa de 1904 a 1905,
teve toda a sua frota do Oriente destruída pelos japoneses, depois mandou toda a frota do Báltico, deu a volta ao mundo, foi até lá e chegou lá, foi destruída pelos japoneses, né? O czar simplesmente acreditava, né? Era uma época que o racismo imperava na Europa, né? As guerras neocoloniais contra a África, etc., a Ásia. Os europeus se achavam o último pacote da bolacha, mais inteligentes que todo mundo. Jamais ele imaginou que os japoneses poderiam ganhar de um império europeu. Enfim, e isso foi piorando todo o cenário político para ele no Império Russo, né? Fome, etc., as más condições desse início de industrialização do Império Russo no século XX, né? Começou atrasado em relação aos países do Ocidente. Enfim, tivemos a Revolução Russa e aí em 1917 a Finlândia se libertou, né? É a Finlândia que nós conhecemos hoje, né? Se libertou. Na época ainda ficou sendo chamada, né? Não era República da Finlândia, era Grã-Ducado da Finlândia durante a Revolução Russa e mais para frente teve a formação aí da República Finlandesa. E aí, o que aconteceu? Em 1939, quando houve o início da Segunda Guerra Mundial, né, com a invasão da Polônia por parte dos russos e também dos países bálticos, né, havia um trecho que estava pendente desde 1800, né, desde 1807, uma região aqui pendente que acho que vinha até mais ao sul aqui da Finlândia, que os soviéticos falaram para os finlandeses que queriam esse território, tá? Estavam se achando, o Stalin estava se achando o rei da cocada e pediu esses territórios para os finlandeses que não aceitaram. E aí os russos invadiram a Finlândia e tivemos a chamada Guerra do Inverno de 1939 até 1940, março de 1940. Mas os russos ganharam, tá? Mas essa guerra passou por todo o inverno aqui e os finlandeses deram um couro nos russos, mas por questão. Opa, mas era uma proporção de 2 finlandeses para cada 3 russos. Foram 265 mil finlandeses contra 465 mil russos. Mas quando você vai olhar equipamentos, né, isso aqui eu até anotei, 2.300 tanques, né, blindados soviéticos contra 26 finlandeses. 2.500 aviões contra 270 finlandeses, tá? 3.000 peças de artilharia contra 500, e mesmo assim os russos quase perderam essa guerra. Se não me engano, até um general russo aí, não sei se ele foi para a Sibéria ou foi executado pelo Stalin, porque foi uma vergonha o que aconteceu, né? E os finlandeses deram um show de como lutar uma guerra de inverno, né? Tropas usando esquis, enfim, acho que vocês já devem ter visto isso em documentários. Então, essa questão do inverno favorecer completamente a Rússia é relativo, é um pouco exagerado, né? É uma coisa meio que mitológica, né? Igual tipo a gente fala que Deus é brasileiro, eles falam do General Inverno lá, por causa de Napoleão, por conta dos nazistas, mas houveram outras batalhas que ao longo desses séculos que os russos perderam para os mongóis, enfim, com inverno ou sem inverno, os mongóis conquistaram toda essa região. Então dizer que nunca a Rússia vai ser derrotada por conta do General Inverno é um erro brutal, né? Um erro brutal. E vai depender muito mais. Uma coisa que eu aprendi nas N viagens que eu fiz para os Estados Unidos é que não existe frio. Os americanos falam isso, não existe frio. É você que está mal vestido. E é verdade. Às vezes você está mal vestido, você bota 2, 3, 4, 5 casacos e continua com frio. Eles estão lá só com sobretudo e sem frio. Quer dizer, um sobretudo de lã pesado, né? Aquele que a gente, né? Eu até tenho um, mas durante muitos anos eu fui para os Estados Unidos e eu não queria comprar, porque eu falei, isso eu não vou usar no Brasil. Aí levava casacos brasileiros, aí saía com
duas camisetas, mais um moletom, mais um casaco por cima, mais um de outro, passava frio. E os caras lá andando na rua, né, só o pessoal indo trabalhar lá em Nova York de terno, com sobretudo em cima, andando de boa, passeando, andando na rua, comendo cachorro quente na hora do almoço na rua, só com sobretudo, mais nada, cobrindo até lá as canelas, não precisava nem de calça de lã, de frio, nada. Então, não existe frio, você que está mal vestido. Se o planejamento foi errado, não tiver logística de equipar, se você planeja, não, vamos invadir no verão e vamos liquidar a fatura antes do inverno, e não liquida, e os soldados não foram equipados com equipamento de frio. Dizem, por exemplo, e eu, não sei, eu li isso, ouvi isso em algum lugar, que os soldados que estão indo para o fronte agora lá na Rússia estão tendo que comprar, né, algumas coisas por si próprio que o governo não está fornecendo. Então, se tiver grana para comprar, provavelmente não é arma, mas é alguma coisa para o dia a dia, para sua sobrevivência, subsistência, enfim, roupa de frio, sei lá, enfim. Então, a questão do inverno é muito relativo, tem muito mais a ver com falhas, na minha opinião, com falhas logísticas, falhas de planejamento, como houve, né, por parte de Napoleão e de Hitler, do que pelo inverno por si só ganhar a guerra, né? E nesse caso entre Ucrânia e Rússia, eu acho que não faz grande diferença é, o inverno aqui. Obviamente aqui é mais frio, né? Aqui é mais frio do que a Ucrânia, mas não deve, acredito eu, que não vai fazer grande diferença o inverno, tá? É isso, era para ser juro por Deus, era para ser um vídeo de 15 minutos, eu não sei nem quanto tempo eu falei. Eu vou dar 1 hora e 6, meu Deus. Espero que vocês curtam e que consigam assistir ele inteiro. Bom, se chegarem até aqui é porque assistiram, espero que tenham gostado e deixem o feedback aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que aí eu vou fazer mais, porque eu adoro falar sobre isso. Adoro, é o que eu mais estudo, mais leio, muito mais do que mercado financeiro, análise técnica. É isso tudo que está aqui atrás. É só história militar, só guerras, conquistas, geopolítica, enfim. Tá bom? Fico por aqui, galera. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus.